A temperatura em Buenos Aires já começou a subir mesmo antes da bola rolar. E agora, depois das declarações bombásticas do técnico do Estudiantes, dá para dizer sem medo, o caldo entornou de vez. A tensão entre Flamengo e Estudiantes, que já vinha se desenhando desde o jogo de ida, agora atingiu um novo nível, e a expectativa para a partida de quinta-feira é de um confronto daqueles, onde qualquer detalhe pode fazer a diferença. O treinador da equipe argentina não economizou nas palavras, foi direto, provocativo e deixou claro que não vai abaixar a cabeça para o clube carioca. Com um discurso inflamado, ele mirou o Flamengo, a arbitragem e até mesmo a pressão que, segundo ele, o clube brasileiro exerce nos bastidores. E tudo isso poucos dias antes do duelo decisivo pelas quartas de final. O ambiente, que já era de rivalidade forte, agora é de guerra declarada. E se fora de campo o clima esquenta, dentro dele o Flamengo segue sua preparação com foco total. A delegação rubro-negra embarcou nesta terça-feira rumo à capital argentina, em busca da vaga na semifinal da competição. O grupo deixou o Rio de Janeiro no início da tarde e tem chegada prevista para o começo da noite em Buenos Aires. A programação prevê concentração máxima, treinos intensos e ajustes táticos de última hora, tudo com o objetivo de manter o time equilibrado e pronto para encarar o adversário em um ambiente hostil, empurrado por uma torcida que já deu sinais de que fará de tudo para influenciar no resultado. A viagem também será importante para avaliar algumas situações físicas do elenco, especialmente a do meia Jorginho, que ainda é dúvida para o confronto. A decisão sobre sua presença entre os relacionados depende do treino final antes da partida. Mas antes de falarmos mais sobre a situação do elenco, tem uma novidade que agitou os bastidores do clube e que mostra como o Flamengo segue crescendo dentro e fora de campo. A Flamengo TV, canal oficial do clube, recebeu um verdadeiro presente, um estúdio novinho em folha, equipado com tecnologia de ponta e com estrutura inovadora em 360 graus. O novo espaço, localizado na sede da Gávea, vai permitir uma melhora significativa nas produções de conteúdo, transmissões ao vivo e na cobertura diária do clube. A ideia é transformar o canal em uma referência ainda maior no cenário esportivo digital, ampliando o alcance da marca Flamengo e entregando um conteúdo ainda mais profissional e envolvente para os torcedores. E os números já mostram que a estratégia está funcionando. Só no mês passado, a Flamengo TV bateu a marca impressionante de 27 milhões de visualizações, consolidando sua força nas redes e reforçando o vínculo entre clube e torcida. E por falar em fortalecimento, o Flamengo também fechou um novo negócio importante. Foi oficializada a parceria com uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, os genéricos Medley. O patrocínio será voltado especialmente para os esportes olímpicos do clube, abrangendo 9 modalidades. Entre elas estão o basquete, a ginástica artística, o polo aquático, a natação, o nado artístico, o judô, o vôlei de base, a canoagem e o remo. Essa parceria representa um passo relevante para o fortalecimento do esporte olímpico rubro-negro, que sempre teve papel importante na história do clube, revelando talentos e mantendo uma base esportiva diversificada. Além disso, a união com uma empresa de renome nacional reforça o tamanho do Flamengo fora das 4 linhas, mostrando que o clube é um gigante também no universo corporativo e institucional. Um movimento que fortalece a marca, valoriza os atletas e abre novas possibilidades de investimento e crescimento. Enquanto isso, o Ninho do Urubu recebeu uma visita internacional que pode render frutos no futuro. O Flamengo foi anfitrião de uma comitiva da Liga do Catar, que desembarcou no Rio de Janeiro para conhecer a estrutura do clube e buscar uma troca de experiências. Entre os visitantes estava o CEO da Liga, Hamid Abbasi, que foi recebido por dirigentes rubro-negros e conheceu de perto o centro de treinamento. A aproximação com o mundo árabe não é novidade, mas vem ganhando força nos últimos anos. A presença de representantes de ligas com grande poder financeiro, como é o caso da Qatariana, mostra que o Flamengo está em busca de ampliar suas relações no mercado internacional. É um movimento estratégico, que pode resultar em futuras parcerias, negociações e até mesmo investimentos. Em um cenário onde o futebol do Oriente Médio cresce a passos largos e atrai grandes estrelas do futebol mundial, manter esse tipo de contato pode ser fundamental para o futuro do clube. Agora, voltando ao assunto mais quente do momento, as declarações do técnico do Estudiantes.
Após a vitória sobre o Defensa y Justicia no fim de semana, em um jogo onde poupou 10 titulares visando o duelo contra o Flamengo, o comandante argentino resolveu soltar o verbo. Na entrevista coletiva, ele foi direto ao ponto e acusou o clube carioca de fazer pressão nos bastidores para tirar vantagem. A polêmica gira em torno do cartão vermelho aplicado ao jogador Gonzalo Plata, que acabou sendo anulado pela Conmebol após recurso do Estudiantes. O treinador não engoliu a situação e disparou: eles inventaram histórias de que o árbitro recomendou tirar o Gomes. Quando se joga contra uma equipe grande como o Flamengo, essas coisas acontecem. Mas o problema é deles. E não parou por aí. Ele completou dizendo que, apesar de todo o poder e estrutura do Flamengo, o Estudiantes está a apenas um gol de diferença, deixando claro que a confiança está em alta do lado argentino. Essas palavras, claro, caíram como gasolina no fogo da rivalidade. Se o ambiente já era de tensão por conta do jogo de ida e da questão envolvendo a expulsão e posterior anulação do cartão, agora o clima ficou ainda mais tenso. A torcida do Estudiantes promete lotar o estádio em La Plata, transformando o jogo em um verdadeiro caldeirão. Do lado do Flamengo, a missão é manter a calma, não entrar no jogo psicológico e focar no que realmente importa, a classificação. O elenco sabe que a pressão será enorme, dentro e fora de campo. Mas também sabe que tem qualidade, experiência e elenco suficiente para superar qualquer obstáculo. A ideia é transformar toda essa tensão em motivação, jogar com inteligência e mostrar em campo por que o Flamengo é um dos favoritos ao título. E voltando ao nome que preocupa os torcedores, a situação de Jorginho ainda é cercada de dúvidas. O jogador já participou de 3 treinos com o grupo, na sexta, no sábado e na segunda-feira, mas ainda não teve sua presença confirmada na viagem. Segundo as informações mais recentes, o desempenho dele no treino desta terça-feira seria determinante para definir se ele embarcaria com o elenco para a Argentina. Existe também a possibilidade de ele viajar mesmo sem estar totalmente pronto para jogar, já que o Flamengo, depois do confronto com o Estudiantes, seguirá direto para São Paulo, onde enfrentará o Corinthians. Nesse cenário, Jorginho poderia usar o tempo na Argentina para treinar com o grupo, continuar sua preparação física e, quem sabe, estar apto para o jogo do fim de semana. De qualquer forma, a comissão técnica está sendo cautelosa. Ninguém quer forçar um retorno precipitado que possa colocar o atleta em risco ou comprometer o restante da temporada. A palavra de ordem no Flamengo, neste momento, é equilíbrio. A tensão é inevitável, mas o grupo sabe que precisa manter a cabeça no lugar para alcançar o objetivo. Quinta-feira será um daqueles jogos. Com cara de final, com provocação, pressão, torcida inflamada e muita intensidade em campo. Tudo que o torcedor gosta. E é nesse cenário que o Flamengo costuma crescer. Se a preparação fora de campo está a 1000 por hora, dentro das 4 linhas o Flamengo também tem muito com o que se preocupar. A comissão técnica vem trabalhando intensamente os ajustes táticos e a parte emocional dos jogadores, porque o jogo contra o Estudiantes não será apenas uma disputa técnica, será um verdadeiro teste de nervos. A equipe argentina aposta justamente nesse cenário de provocação, pressão e tensão para tentar desestabilizar o rubro-negro. E a entrevista do treinador deles foi a senha para isso. Ele mandou um recado direto, quase desafiador, para o Flamengo, como quem diz: não vamos nos intimidar. E quando um técnico assume esse tipo de postura publicamente, ele está dando um combustível a mais para sua torcida, para seus jogadores e para transformar o ambiente em um campo de batalha. O Flamengo precisa entender isso e jogar com inteligência. Não adianta responder na fala, na bronca ou cair em armadilha emocional. A resposta tem que vir com bola no pé, controle do jogo e cabeça fria. Esse tipo de situação é exatamente onde o elenco experiente do Flamengo pode fazer diferença. Jogadores como Davi Luiz, Gerson, Arrascaeta e Bruno Henrique já viveram ambientes pesados, decisões complicadas, pressões dentro e fora do Brasil. São nomes que sabem como se comportar em momentos como esse. A missão deles não é só jogar, é também passar confiança e segurança aos mais jovens, dar equilíbrio ao time dentro de campo e fazer com que o grupo mantenha o foco na estratégia definida. Cada decisão, cada jogada, cada escolha dentro de campo pode ser decisiva em um jogo como esse.
E o Flamengo sabe que se conseguir se impor tecnicamente desde o começo, colocar seu ritmo de jogo e controlar as ações da partida, a chance de sair classificado aumenta muito. O que não pode acontecer é entrar no clima criado pelo adversário, querer resolver tudo na força ou cair em provocação. Além do aspecto emocional e tático, a parte física também tem sido acompanhada de perto. O elenco vem de uma maratona de jogos e viagens, e isso impacta diretamente no rendimento em campo. Por isso, a preparação durante essa semana tem sido bastante planejada. Mesmo com o deslocamento até Buenos Aires, a comissão técnica organizou um cronograma de treinos e descanso para que os jogadores cheguem com o melhor condicionamento possível para a partida. O departamento médico e o fisiológico têm papel fundamental nesse momento, monitorando cada detalhe, cada jogador, para evitar lesões de última hora ou quedas de rendimento. E o caso do Jorginho é o exemplo mais claro disso. Ele voltou a treinar, mas ainda gera preocupação. É um jogador importante, que pode contribuir muito dentro de campo, mas a prioridade é que ele esteja 100%. Forçar o retorno antes da hora seria um erro, e ninguém dentro do clube quer correr esse risco. Enquanto isso, os bastidores seguem agitados. A visita dos representantes da Liga do Catar ao Ninho do Urubu não foi apenas uma troca de experiências. Nos bastidores, o que se comenta é que o Flamengo está de olho em abrir portas naquele mercado, não só pensando em vender jogadores, mas também em criar uma ponte de relacionamento comercial. Os clubes árabes têm recursos, visibilidade crescente e estão buscando justamente parcerias com instituições sólidas no futebol mundial. O Flamengo, com toda a sua estrutura, torcida e protagonismo no cenário sul-americano, se torna um parceiro bastante atrativo. É um movimento inteligente da diretoria, que entende que o futebol atual não se limita mais às 4 linhas. Fortalecer laços com outras ligas, buscar conhecimento, ampliar horizontes, tudo isso faz parte do crescimento sustentável de um clube que quer estar entre os maiores do mundo. E se o futebol brasileiro quer se manter competitivo, precisa pensar além da bola rolando. O Flamengo parece já ter entendido isso. Outro ponto que mostra esse crescimento é a consolidação da Flamengo TV como uma potência de mídia esportiva. O novo estúdio entregue ao canal oficial do clube representa um passo enorme rumo à profissionalização total da comunicação interna e externa. O espaço moderno, com tecnologia de última geração, vai permitir a produção de conteúdos em formatos mais dinâmicos, criativos e envolventes, além de aproximar ainda mais o torcedor da rotina do clube. O futebol atual é entretenimento, e quem entende isso sai na frente. Com o estúdio novo e a audiência crescente, o clube passa a ter nas mãos uma plataforma capaz de gerar receita, influência e engajamento. E tudo isso sem depender exclusivamente da televisão tradicional ou da cobertura externa. É o Flamengo se comunicando diretamente com seu torcedor, no seu tempo, do seu jeito e com sua própria narrativa. Esse é o caminho que os grandes clubes europeus seguiram e que agora começa a ganhar corpo também por aqui. Falando em grandes movimentos, o patrocínio com os genéricos Medley também foi bastante comemorado internamente. É mais um indício da força da marca Flamengo no mercado. Mesmo em um cenário econômico instável, o clube consegue atrair uma empresa de peso, com reconhecimento nacional, para investir nos esportes olímpicos. E isso diz muito. O projeto esportivo rubro-negro não se limita ao futebol masculino profissional. Existe todo um ecossistema por trás, com atletas de alto rendimento em várias modalidades, e que agora terão ainda mais estrutura, visibilidade e suporte para desenvolverem seus trabalhos. Basquete, ginástica, natação, judô, vôlei, todas essas modalidades têm história dentro do clube e merecem atenção. Com o apoio da Medley, elas ganham fôlego para crescer, se modernizar e continuar revelando talentos. Para o Flamengo, é mais do que uma parceria financeira. É uma reafirmação de que o clube valoriza o esporte em todas as suas formas. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo vive mais um capítulo polêmico fora dos gramados, e o nome de Bruno Henrique voltou a circular com força nos bastidores do futebol carioca.
Segundo fontes próximas ao clube, o atacante estaria afastado temporariamente do elenco principal por envolvimento em apostas esportivas, um tema que ainda gera muita especulação e preocupação entre dirigentes, torcedores e colegas de equipe. Embora o clube ainda não tenha se manifestado oficialmente, o burburinho tomou conta das redes sociais e dos corredores do Ninho do Urubu. A situação, segundo rumores, teria sido detectada após uma análise interna das atividades dos atletas fora do campo, provocando debates acalorados sobre ética, disciplina e a imagem do clube. Bruno Henrique, conhecido por sua velocidade e faro de gol, tem sido um dos pilares do Flamengo nos últimos anos, mas, nos últimos dias, o clima em torno do jogador mudou drasticamente. Fontes não confirmadas indicam que o afastamento não seria definitivo, mas serve como medida cautelar enquanto a diretoria apura a real extensão do envolvimento do atacante com jogos de aposta, algo considerado sensível e que, se comprovado, poderia render punições severas da própria CBF. Entre torcedores, a notícia repercutiu rapidamente, dividindo opiniões. Há quem defenda o jogador alegando que rumores muitas vezes ganham proporções exageradas, e há quem cobre transparência imediata do clube para evitar desgaste na imagem do Flamengo. No vestiário, a repercussão também é sentida. Companheiros de equipe teriam se mostrado surpresos com a notícia e alguns já se articulam para apoiar o atacante durante o período de afastamento. Por outro lado, a diretoria do Flamengo tenta conduzir o assunto com discrição, evitando que o rumor se transforme em crise pública. O que se comenta nos bastidores é que, caso se confirme a participação em apostas, Bruno Henrique poderá enfrentar não apenas sanções internas, mas também a atenção da imprensa esportiva em nível nacional, colocando em xeque sua trajetória dentro de um dos clubes mais populares do país. Enquanto isso, a torcida acompanha atentamente cada movimento e declarações, aguardando desdobramentos que podem transformar um boato em um verdadeiro escândalo ou apenas em mais um capítulo conturbado na vida de um jogador que já marcou época com gols decisivos e atuações memoráveis. O clima de expectativa e mistério permanece, e todos os olhos estão voltados para o Flamengo, na esperança de que a situação se esclareça sem maiores prejuízos à equipe e à reputação do atacante. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!